Procurando no TCG, na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez nós vamos conversar sobre anime Pokémon, o foco maior hoje é sobre o Anipoké. Então, deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá conversar sobre as novidades. Hoje o tópico é Ash Ketchum e também Liko e próximos episódios que estão por vir, tá bom? Antes de mais nada, eu peço para vocês prestarem bastante atenção nesse vídeo e cuidado para não replicar fake news, porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Diversos influenciadores do Anipoké aqui no Brasil, ou pessoas que nem falam tanto sobre o Anipoké, mas gostam de engajar com o anime, acabaram replicando diversas notícias falsas sobre o retorno do Ash no ano passado. Eu, como sou uma pessoa só, fiz o possível para a gente não replicar a notícia falsa aí na internet, e hoje venho com esse mesmo compromisso da gente trabalhar, obviamente, com o que é fato, com o que é verdade. Então, deixa seu like, ele ajuda demais, e bora lá para mais um vídeo da semana. Bom, como o assunto eu quero focar primeiro no Ash, porque é possível que você saia desse vídeo antes mesmo dele acabar, eu quero falar sobre uma entrevista cedida ali pelos executivos da Pokémon Company International por conta da chegada de horizontes por essas bandas, né, nos Estados Unidos, na Europa. Na Europa, acho que em alguns países da Europa já havia chegado, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E com isso, eles cederam uma entrevista à revista Variety. Nós contamos com a presença do Andy Goose, que é diretor sênior de produção de mídia, e Taito Okiura, vice-presidente de marketing da Pokémon Company International. E eles acabaram falando sobre alguns aspectos de Horizonte e também sobre um possível retorno do Ash ao anime. Eu quero começar, na verdade, com esse tópico do Ash. E eu vou ler exatamente a pergunta e a resposta. E foi questionado o seguinte: então, realmente é o fim do Ash? Será que veremos eles reaparecendo em algum momento? E aí, o Goose acabou dizendo o seguinte: Ash ainda está no mundo Pokémon. Tudo é possível nesse mundo. No mundo Pokémon há tantas possibilidades. E o Okiura disse o seguinte: esperamos que Ash e Pikachu continuem com a sua jornada. Sua jornada está em andamento em algum lugar do mundo Pokémon. E até mesmo na imaginação dos fãs. Por enquanto, gostaríamos de nos concentrar na história de Liko e Roy. E Horizontes convida a um novo começo. Então, assim, é importante deixar isso claro, porque durante a entrevista, que você pode acompanhar no link na descrição do vídeo, eles são muito claros sobre a quantidade de tempo que Ash durou nas telinhas e como eles foram importantes, Ash e Pikachu, na construção da fanbase de Pokémon. Porque em algum momento os fãs acabaram lidando com o anime Pokémon. E foram 28 anos. Mas, no final das contas, eles contam que, bom, Ash continua sua aventura pelo mundo Pokémon e tudo é possível. E essa é uma coisa que eu estava conversando com vocês no ano passado. Obviamente, em algum momento o Ash pode voltar, ainda mais se o anime fracassar ou outros projetos fracassarem. Então, é possível que sim, Ash volte, por exemplo, num contexto onde tudo que eles tentaram não funcionou tão bem ou não foi muito receptivo. E também é possível o Ash voltar para agradar um nicho de fãs que gostam da história do Ash, etc. Então, o Ash pode sim voltar, mas no momento não temos ideia de quando isso vai acontecer, se acontecer e como vai ser as configurações desse retorno se acontecer. Voltaria para uma saga completa? Voltaria para um filme? Voltaria para um especial? Voltaria só para fazer uma aparição de um episódio em Horizontes ou em outro anime Pokémon? Então, entende? Não sabemos, não temos confirmação e nunca foi dito que Ash vai voltar. O que pode acontecer é que ele continua vivendo uma jornada pelo mundo Pokémon e eles esperam que no momento a gente se concentre nas histórias de Liko e Roy. E é interessante a gente frisar também como eles veem a Liko no anime, por ela ser a primeira protagonista feminina do anime Pokémon, né? Foi questionado, o anime teve personagens femininas como Misty, May, Dawn, Liko e Iris, enfim. E Liko é a primeira protagonista
E por que essa decisão de criar essa personagem logo após afastar o Ash do anime, né? E aí eles acabam falando, o Ash é um personagem tão icônico, muito singular, focado em se tornar um mestre Pokémon. E é aqui que começamos com novos personagens, enfrentando seus próprios desafios pessoais internos. Nós conseguimos entender aonde eles chegam internamente e vê-los crescer através da série. Isso é uma das partes mais atraentes para mim, essa oportunidade de personagens. Também ter protagonistas duplos, e a nossa primeira protagonista feminina, é realmente emocionante. E aí o Okiura até citou, né? Há tantas vozes de fãs apaixonados por Pokémon, meninos inclusive, mas também meninas. Você vê episódios iniciais da Liko, uma espécie de uma garota introvertida, mas ela acaba se conectando com a Sprigatito e tudo começa a funcionar. Então você vê nessa resposta que, tipo assim, eles têm ciência que existe um público que é gigante dos meninos que acompanham o anime Pokémon e Pokémon, mas também existe um público feminino que também acompanha e gostaria de se ver na posição de protagonista, de que o foco, o holofote estivesse em cima de uma protagonista feminina. Inclusive, assim, né, a gente, fã mesmo Pokémon, entende que a Dawn foi considerada, mas pelos fãs sim, a primeira protagonista, porque na época de Sinnoh, o anime Pokémon deu muito holofote pra Dawn e foi muito legal acompanhar aquela época, mas ainda assim é interessante a gente perceber como eles tinham essa ideia mesmo de colocar uma protagonista feminina para que um outro público também se atraísse para a franquia Pokémon. Na verdade, no final das contas, a gente entende que são para os dois lados, né? Para o comercial, mas também pelo significado de mais meninas se verem representadas dentro desse mundo que é o mundo Pokémon. Então a entrevista ela é bem interessante, justamente para divulgar o Pokémon Horizontes, mas para não deixar apagada a memória do Ash, mas que a gente entenda que ele continua vivendo as aventuras dele, mas no momento ele está afastado e não há ideia de quando o Ash vai voltar. Porém, tudo é possível. Essa é a frase que a gente pode se apegar. Então, é lógico, em algum momento é possível que o Ash retorne. Então, vamos seguir em frente. E quando o Ash voltar, ou der ali a luz de que ele possa voltar, eu estarei aqui para conversar com vocês. Agora, o anime Pokémon Horizontes no Japão, com os episódios mais atuais. Uma nova sinopse surgiu, inclusive a gente já tem, né, imagens do próximo episódio de Pokémon, que é o momento que o Roy acaba sendo desafiado ali por um dos personagens, né, um dos membros dos exploradores, e agora a gente vai se focar, a gente vai se direcionar para o anime Pokémon no episódio 44, o plano para capturar Rayquaza. Aparentemente, a gente encontra aqui uma cilada armada aí pelo Spinel. Pois é, a Sango acabou comentando algo sobre ir atrás do Rayquaza. Então, o foco dos exploradores atualmente está girando em torno do Rayquaza. E por conta disso, a gente inclusive viu, né, na praia algumas estruturas ali que estão surgindo. E aparentemente é um esconderijo, uma base dos exploradores. E Liko, Roy e os outros vão até lá. Porém, foi uma armadilha do Spinel. E será que Liko e os outros vão conseguir acabar com os planos para a captura do Rayquaza que os exploradores estão armando? Então esse é basicamente o foco central do episódio 44. E é possível que ali talvez aconteça a evolução da Sprigatito que a gente está imaginando que pode acontecer, justamente por conta das scans da Korokoro. Então vamos ficar atentos, essa evolução ainda pode acontecer a qualquer momento. Lembrando que no mês que vem, Horizontes completa 1 ano de exibição e seria interessante, depois de 1 ano, né, a evolução acabar acontecendo. Então, vamos ficar atentos. Para finalizar, temos merchandisings de Pokémons basicamente focados para aquáticos, na sua maioria ali. É interessante a aparição de alguns aqui e eu, assim,
Fico mais atento ao Suicune, apesar do Suicune ter ganhado foco em jornadas, eu não acharia estranho se o Suicune aparecesse por aqui, ainda mais no contexto de que a gente pode acabar encontrando Paradoxo também, e por conta do próprio Entei do Lucius, talvez seja o momento que o Suicune acabe aparecendo de alguma forma. Vamos ficar atentos. O Greninja e o Popplio eu não tenho tanta certeza. O foco que isso pode nos levar. Mas o Tatsugiri pode ser alguma coisa talvez relacionada ao Roy. Seria bem legal um Pokémon assim pra ele. Não acharia tão absurdo a presença desse Pokémon por ali, no time dele. Então, vamos ficar atentos, vamos esperar e ver no que dá. No mais é isso, Camaleão ficando por aqui. A gente vai conversar talvez essa semana sobre alguns aspectos da região de Kalos, mas eu não queria finalizar a semana sem, na verdade, começar a semana sem pontuar essas coisas sobre o anime Pokémon. No mais, é isso. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui!